é que serão poucos os impactos políticos disso no Congresso. Claro, deve haver uma pressão grande aí em cima do Davi Alcolumbre, que é o presidente do Congresso, e do Hugo Mota, que é o presidente da Câmara. O projeto da anistia, né, está ali na Câmara, o deputado não pauta esse projeto, né, vocês vêm pedindo isso desde o início. No Senado tem os pedidos de impeachment contra o Alexandre de Moraes, que também se avolumam, e o Davi Alcolumbre também não dá nenhum sinal de que isso será pautado. A gente está num ano pré-eleitoral. Neste momento, essa agenda pró-Bolsonaro tem alguma chance de ser imposta de alguma forma, alguma resposta do Legislativo deve vir para o Poder Judiciário, ou o senhor não acredita que vai haver, da parte dos presidentes da Câmara e do Senado, alguma atitude nesse sentido, embora eles estejam sendo bastante cobrados com relação a isso? Veja bem, essa pauta não é a favor apenas de Bolsonaro, é a favor da democracia. Nós colocamos hoje 4 assuntos que consideramos prioritários, né, que preservam a instituição e defendem os princípios fundamentais da democracia liberal que todos nós brasileiros juramos defender à luz da Constituição. Primeiro, acabar com o foro privilegiado, né? O foro que deveria ser uma espécie de blindagem, de proteção para os parlamentares, né, que precisam, no exercício dos seus respectivos mandatos, estarem blindados de qualquer ação persecutória dos donos do poder, tornou-se, na verdade, um instrumento de coação, né, do judiciário sobre alguns parlamentares que têm fragilidade do ponto de vista judicial, né? Então, não é possível a continuidade desse foro, né, até para que os grilhões, né, que o Legislativo tenha sejam quebrados de forma definitiva e os deputados e senadores possam se ombrear com os cidadãos comuns a partir da primeira instância judiciária. E isso tem a ver com outro aspecto que eu considero essencial, né, que é a questão da anistia. A esquerda brasileira grita, brada, né, entoa uma palavra de ordem chamada sem anistia. Não existe nada mais hipócrita, né, do que o que é dito pela esquerda brasileira. Essa mesma esquerda que foi anistiada por crimes de sangue, né, de sequestro, de roubo, né, de violência armada, de extorsão, né, de assalto à mão armada. Essas pessoas que foram anistiadas são as mesmas que gritam assim, despreocupadamente, sem anistia, porque não querem a reconciliação do país. Não querem que o país se volte para os problemas reais que o país tem. Ninguém fala mais do roubo do INSS. Ninguém fala mais dessa questão tão essencial que é o aparelhamento da máquina pública feito pelo Partido dos Trabalhadores, que afundou os fundos de pensão e as empresas estatais. Está aí a situação dos Correios, né? Ninguém fala mais da questão fiscal no Brasil, né? Um governo perdulário, populista, temerário, irresponsável, que gasta como se não houvesse amanhã e cria um aumento enorme da nossa dívida pública em função dos déficits gerados, porque este governo não tem projeto de país, tem projeto de se perpetuar no poder e está deixando um enorme prejuízo agora e para as futuras gerações, né? Nós estamos num momento em que há uma necessidade de nos debruçarmos nos problemas reais que o país tem. Então, a anistia é um processo de reconciliação. E nós não achamos que deverá haver uma imposição de se votar contra ou a favor, mas que seja pautado. Que a Câmara paute e seja votado, que passando na Câmara paute no Senado seja votado, e que se passar é um dispositivo previsto na Constituição, uma prerrogativa do Congresso Nacional, e eu não tenho dúvida que será cumprida, e nós teremos aí a condição de virar essa página e seguirmos adiante. Agora, o que não dá, Andressa, é você ler nas páginas de jornais, é você conversar aqui com deputados e senadores, dizer que eles estão com medo de pautar ou de votar esse projeto, porque o judiciário não deixa. Então, se o poder legislativo está sendo tutelado por um outro poder, então o equilíbrio necessário entre os poderes, esse sistema de freios e contrapesos que determina a rigidez, né, da democracia liberal que preconizamos, né, e que defendemos de acordo com a nossa Constituição, cai por terra, né? Há uma hipertrofia, ou seja, uma invasão exagerada de competência de um poder sobre os demais. Então, anistia,
fim do foro privilegiado. Uma outra questão que para nós é importante, né, essa interferência do judiciário, as medidas que foram impostas ao senador Marcos Duval. Então, nós queremos que seja votado no plenário, porque se impede o pleno exercício, né, da sua função como senador. Então, a lei determina que seja votado pelo Senado. Então, o Senado é quem vai decidir, ou deve decidir, se ele deve continuar com essas medidas ou não. E, por fim, a abertura do processo de impedimento, de impeachment, né, do ministro Alexandre de Moraes, por crime de responsabilidade. E aqui eu digo com muita tranquilidade, ele incorreu no crime de irresponsabilidade e incorre de forma reiterada, porque ele é juiz e é vítima, né? Ele há 7 anos, por exemplo, conduz um inquérito que não termina nunca, que é o inquérito dos fake news, né? Próximo ano vai comemorar 7 anos, o inquérito deveria demorar no máximo 90 dias. Né? Você tem hoje um povo, uma hidra, que permite que o ministro Alexandre de Moraes possa trazer todos os assuntos da República para sua égide. E isso, sem dúvida nenhuma, é um grande perigo para a democracia brasileira. Senador, eu agradeço muito a presença do senhor. Fica aberto aqui o convite para sempre que o senhor possa participar aqui com a gente para poder analisar um pouquinho os fatos aí da política. Uma boa tarde para o senhor.